E aí, gente, era nem isso aqui. Hoje a gente tá numa parte do funções de utilidade, ou utility functions. A gente já viu isso anteriormente, mas na parte de consumer theory do Conographs, então você vem na Conographs, consumer theory, e aqui embaixo de preferências que a gente já viu no último vídeo, tem essa parte aqui, que é relativamente grande. A gente vai ver que tem várias coisas interessantes, e até com topologia, né? Creio que, principalmente equilíbrio de Nash, mostra a topologia, né? Nesse contexto. Eu vou falar um pouco de equilíbrio de Nash também aqui, posteriormente. Só que muitas das coisas que a gente já viu, a gente vai ver aqui, só que de uma forma diferente. Então, isso daqui a gente já viu, é a curva de diferença do Cobb-Douglas, né? A curva com relação à utilidade de certos produtos. A gente tem o MRS, que é o Marginal Rate of Substitution, ou taxa marginal de substituição. É a relação em que você quer escolher um item em relação ao outro, né? Tem itens que são complementares, tem outros que você gosta mais do que outro. Então, de repente, você quer escolher com seu orçamento, com seu budget. Se você compra uma churrasqueira de inox ou você compra um frigobar. São coisas diferentes, mas o budget só permite um deles nesse mês. O que você escolhe? Claro que é uma coisa que você compra de uma vez só, né? Se for uma coisa que você compra de forma recorrente, né? Pode ser pão de hambúrguer nessa semana, ou nos últimos 3 dias. Ou você pode pegar outro alimento que seja diferente, por exemplo, como um biscoito caro, enfim. Tem muitos bens que eles não são substitutos, mas suas escolhas, elas tornam eles substitutos, né? Tem itens que eles são mais complementares entre o outro. Então, por exemplo, um ketchup de uma marca e outra. Aqui, por exemplo, tem unidade de um bem, pode ser, por exemplo, maçãs e bananas. E vamos supor que você comprou é, em uma cesta, né? 15 maçãs e 11 bananas, no geral. A preferência, no geral, foi por maçãs. Vamos supor que o preço é mais ou menos o mesmo. A unidade. Obviamente não é. Mas essa é a relação entre um bem e outro. Isso é a taxa de substituição. Se um deles estiver muito caro, por exemplo, vamos supor que a banana esteja muito cara, você compra mais maçã e menos banana. De forma proporcional, né? No caso. Aqui é a versão do Cobb-Douglas. Aqui é a versão com itens complementares, em que quando é igual, tem esse ponto de equilíbrio. Quando é diferente, no caso, você vê que não muda o quanto eu comprei da maçã nesse caso. Eles são complementares nesse contexto. O que é complementar não depende da pessoa. Então, nesse caso, por exemplo, minha quantidade é, de bananas ficou igual e aqui, no caso de maçãs, aumentou. E tem a preferência de um bem para outro, né? Eu posso falar que eu prefiro mais um do que outro. Uma fruta, um tempero no contexto de um mercado. E essa preferência de bens também vai mudar a curva de diferença, né? Bom, se eu, por exemplo, colocar aqui, eu gosto mais de comer, no caso, em vez de maçã, banana, né? Nesse caso, é um substituto, né? Então, um substitui por outro. Nesse caso, a banana por maçã e aqui maçã por banana, né? Um é maior que o outro em relação à quantidade que eu compro. Tem um valor de equilíbrio entre os dois, 16. E aí a taxa de substituição, ela tem uma linearidade aqui. Lembrando que você pode calcular isso daqui com uma derivada do, da banana em relação à maçã. Individualmente. O C e S, que eu tenho que sempre lembrar o nome. A gente vai ver posteriormente. Mas que cria essa noção de diferença com essa curva. Não tá mudando, né? Em relação à demanda. Tem que pegar o CS aqui, porque senão. Yes, finance. Na verdade, é demanda. Elasticidade. Aqui é a constante elasticidade da substituição, na verdade. A elasticidade que é em relação a quanto muda nesse contexto. Essa questão de mudança.
Aqui no caso são complementos, aqui são substituição, enquanto isso daqui muda, né? O quanto um bem, no caso banana e maçã, são complementares ou substitutos um no outro. Nesse ponto aqui, se um tiver mais caro do que o outro, eu compro outro, e complementares normalmente não importa tanto. A relação de como você comprou ou não. Quase linear também. Lembrando que as equações para isso são diferentes. A gente já viu isso anteriormente. Bom, essa foi a primeira parte. A gente vai para a curva de diferença aqui de novo. Então a gente tem a taxa de substituição marginal de um bem a outro. Essas bananas, por exemplo, poderia ser pizza ou McDonald's, né? Então você pode escolher um dos dois para comprar. Ou esfirra por pizza. Qual que você escolhe em relação ao outro? Qual que tá mais caro? É uma preferência, né? Porque normalmente você não compra os dois. Compra um ou outro. Então a preferência, embora o refrigerante é complementar a pizza, né? Complementar no sentido de que, não complementar, né? Ele é adjacente, né? Normalmente você compra junto com a pizza. Tem promoções com relação a isso, né? Duas pizzas, você ganha um refrigerante, enfim. Vem que o preço do refrigerante já tá incluído na pizza, né? Então no fim, você comprando uma. Comprando mais, né? A gente viu anteriormente isso daí, né? Em certo ponto você ganha um desconto por comprar mais de uma coisa. Mas no fim o preço tá incluído. Aí você tem no caso a taxa de substituição marginal. Nesse caso aqui ela é menor, ela é maior. Quando eu aumento para um bem em relação ao outro. E tem o ponto de equilíbrio em 1.0. Normalmente esse ponto não existe. Porque as pessoas não pensam da mesma forma. Esse ponto não existe. A taxa de substituição das pessoas é totalmente arbitrária e vai de pessoa para pessoa. Então, se no contexto do McDonald's você vai comprar, ao invés de baunilha ou de uma casquinha, né? Baunilha ou chocolate, a sua escolha é totalmente objetiva. Então, numa mesma família, por exemplo, um casal, por exemplo, vai escolher sabores diferentes por gosto diferente. É uma coisa tão complexa que a neurociência, por exemplo, não consegue responder. Nossa, a qualia, enfim. Eu escrevi um livro sobre esse tema, então por isso eu tô citando muito sobre essa questão em alguns vídeos, né? Aqui é mais interessante, aqui tem a ver com um pouco de topologia, né? Então você tem essa curva, você tem a utilidade. Quando eu coloco a diferença, esse delta de x, que é a diferença ao longo do tempo de x, que é de um bem, 1, você tem essa curva rolando aqui, quantidade de produtos que eu compro em relação ao outro. Um bem 1 e bem 2, só que quando eu mudo a diferença do bem 1, você vê uma queda em relação ao bem 2 e a diferença em relação ao bem 1. E no caso eu posso mudar essa curva em relação ao bem 2. Então eu prefiro mais o bem 2 agora. Então eu prefiro comprar mais de um bem no mercado do que outro em que eles eram substitutos, né? Então, ketchup em vez de uma marca, ou vários produtos de uma marca em vez de outra, por exemplo. Pode ser. Ou um de biscoito que eu normalmente compro que é caro, mas eu comprei um mais barato porque tá muito caro. Ou picanha em relação tá muito cara. Então, nesse caso, vamos supor que o bem 2 não é picanha, é carnes mais baratas, e aqui são carnes mais caras, né, que é picanha. Então, tudo depende, eu vou comprar mais de um em relação à elasticidade do preço. E aí, no caso, você tem essa curva, essa seção aqui, que quando a diferença é zero, essa curva de diferente entre os dois, você pode ter uma questão de cálculo diferencial nesse contexto, torna zero, né? Eu acho que não tem a equação por enquanto. E aqui você vê a curva de y, por exemplo, de x, e o bem em relação ao outro. E aqui eu vou mostrar a diferenciação rolando aqui. Então, é a mesma coisa que aqui da esquerda, mas da direita. Só que é uma questão, uma visão tridimensional desse contexto. Te dá e uma visão diferente, né? Os valores continuam os mesmos, né? Então o eixo x e y você tem no eixo x, que é esse daqui, né? Vou deixar igual. O eixo x e y, né? Então você tem essa mudança
No caso for de 20 para 30, eu posso abaixar aqui. No caso, você calcula a diferença de x2, que é esse daqui, dividido pela x1. No caso, deu 0,67 em relação à substituição entre os dois. A taxa de substituição marginal. Lembrando que a marginal, sempre tudo que você vê marginal em economia, é que você está calculando a diferença entre os dois. É diferente. Quando tem marginal, é uma derivada de um por outro. Isso aqui é uma derivada. Você pega ao longo do tempo, isso daqui pode mudar ao longo do tempo. Então, as curvas vão mudando ao longo do tempo de ambas as coisas, né? Bom, próxima parte. A gente estava em taxa de substituição, e agora a gente vai para tema. E é a normalização da função de utilidade. Então, a gente tem esses valores, que é o alfa e beta. E esse alfa e beta, ele é relacionado a essa taxa de substituição, essas curvas, né? Nesse caso, elas estão lineares aqui, mas você tem, por exemplo, alfa vezes o x1. Então, por exemplo, poderia ser 20, 30, não importa. Que é a quantidade de um bem em 1. E o beta vezes x2, que é a quantidade de um bem em 2. Nesse caso, como o alfa é 2, vai ser 2 vezes x1 e, no caso, pode ser 10, 20, 30, com relação à quantidade ali. E 8 vezes x2, que no caso é o beta. Eu posso mudar esse valor. Vai ter um ponto de equilíbrio que vai ser 7/7. E aí tem um que se chama alfa, né? Então, o alfa, ele é, nesse contexto, com relação à mudança na utilidade de um bem em relação ao outro. Então, eu tô mudando a curva de um em relação ao outro. Tem um momento que ele fica em que completa o equilíbrio os dois, né? A questão da utilidade. O que as pessoas vendem um bem em relação ao outro, seja que relação à elasticidade do preço, coisa do tipo. E o cálculo, ele é, primeiro, a função de utilidade, que é a equação de sempre que a gente vê. Alfa vezes x1 mais 1 menos alfa. No caso vai ser 0,50, porque 1 menos 0,50 é 0,50. Relação x2 vezes, né? E aí você tem essa equação aqui. Eu posso mudar esse valor. Nesse caso não são curvas, né? Então é basicamente isso. A gente estava em normalização, agora a gente vai para complementos perfeitos agora. Eu consigo deixar a equação aqui embaixo. Bom, essa aqui ainda é mais interessante na minha opinião. Então você tem aqui a função de utilidade. O cálculo vai ser x1 dividido por 2 nesse caso. A gente tem a equação aqui. 2 é o alfa. Então vai ser x1 dividido por alfa e x2 dividido por beta. O bem 1 a gente pode colocar maçãs e o bem 2 bananas, né? Então, e você tem uma função de minimização dos dois. Que nesse caso vai ser 2 nesse contexto. E aí eu posso pôr os dois valores iguais. Você tem um ponto de equilíbrio. E um em relação ao outro que vai dar 8. Então, a minimização dos dois vai ser igual. Entre os dois números, né? E aí, eu vou colocar pra 4, por exemplo. Eu mudou pra 4 no caso. Em relação a os dois bens. Então, você tem aqui essa representação topográfica, né? Em que você tem aqui o 16, que é a paridade de um bem pro outro. Eu posso mudar isso aqui, né? Então, agora é mais de um bem 2 em relação ao bem. Mais de um bem 1 em relação ao bem 2. Aqui de forma até mais clara. E a minha função de utilidade muda conforme isso, né? E você tem os pontos de equilíbrio, né? Nessas curvas de utilidade em relação ao outro. Com um alfa e beta específico. Não são o que as pessoas preferem de um bem ou outro. Então, a gente tem em vista preferências pessoais. Novamente, não tem como você calcular isso. Você pode estatisticamente calcular o que as pessoas compram no geral, de bens complementares do mercado que sai mais, aí você pode comprar mais desse, ou de repente tirar o outro completamente. Você precisa dessa estatística no mercado, por exemplo, uma loja. Você tem um capital fixo alocado para o quanto de coisas você pode colocar no seu mercado, pequeno, médio ou grande, e o quanto pode vencer se não vender.
principalmente comida. Porém, é impossível você calcular isso. O cálculo disso é impossível. A gente tem a equação aqui, tudo bonitinho, mas você não pode calcular isso nem pra uma pessoa. Porque, cara, as funções de utilidade de uma pessoa mudam constantemente. Então tem uma pessoa que gostava de suco de caixinha, aí agora não gosta mais. Suco de tangue, de pozinho, agora não gosta mais. E as razões que eu já vi, pessoalmente, por exemplo, são questões pessoais. Então, os gostos das pessoas mudam. É claro que o que importa pro mercado é uma questão macroscópica, né? Na região local onde ela tá, quais são os gostos das pessoas, né? Aí você vê estatisticamente, você não consegue prever isso. Você não tem questões de funções de probabilidade que te ensinam isso, né? Por exemplo, tem essa questão aqui com açúcar em cubos e chá. Eu gosto de chá com açúcar. Tem pessoas que usam substitutos de açúcar. Qual que é o substituto de açúcar? Mel, que não é tão usado, ou derivados de mel, né? Próprios com gotas, né? Ou sachês de açúcar, ou aqueles substitutos que é tipo em gota, eu não lembro o nome. Que é tipo uma gotinha que você põe que te dá um gosto ali, mas é um gosto diferente de açúcar. A preferência vem da pessoa. Tem questões de utilidade marginal que cada vez mais na cultura atual decresce, né? Porque tem pessoas que costumam tomar menos açúcar, os que cortam, principalmente injeta totalmente açúcar. Então, depende da região do país, essas coisas mudam. Aí você tem a questão de utilidade em relação ao outro. Então você tem, no caso, o quanto de chá as pessoas por açúcar. Obviamente você não põe muito açúcar num chá. Ou o café, porque diminui a utilidade dele. O gosto fica ruim. Tem um vídeo, por exemplo, do Mister Bean, que ele começa a colocar um monte de açúcar no copo, né? Que aí fica horrível, ele troca o copo com outra pessoa. A pessoa fala, nossa, mas tá com tanto açúcar esse negócio? Parece que trocou, né? Ele trocou sem ninguém ver. Um gag muito conhecido aí no Mister Bean. Vem pegadinhas e coisas do tipo. Aqui tem um equilíbrio entre os dois, só que normalmente isso não acontece. Normalmente você tem mais chá pra quantidade de açúcar que você coloca na xícara. Isso funciona em restaurante. Na sua casa você compra o chá, o açúcar no saco, né? E você usa pra vários fins diferentes. Bolo, café, chá, diferentes tipos de receitas. Pudim, enfim, sei lá. Qualquer coisa que vá açúcar. Porque com relação a chá no restaurante, vamos supor que é um restaurante focado em é, por exemplo, numa cultura que é da Inglaterra, que chá é bem assim valorizado, né? A hora do chá e coisa do tipo. Você basicamente pode ter uma função num restaurante que você tem, obviamente, comprar bastante açúcar. Perdão, bastante chá em relação ao açúcar, talvez. Você disponibiliza o sachê ali e os complementos, né? Então tem pessoa que prefere o açúcar comum, disponibiliza a colher e tal. Tem a pessoa que prefere os complementos com relação a adoçantes, lembrei o nome que eu não tava lembrando. E outra mel. Enfim, ou sem açúcar. Eu conheço pessoas que tomam café sem açúcar. E eu, pessoalmente, prefiro com açúcar, menos um pouco. Porque quanto mais eu ponho, mais ruim fica. Uma questão de utilidade. O quanto uma pessoa gosta de açúcar no café é impossível de prever. Você pode ter a média estatística, mas é simplesmente um gosto pessoal. E nem a neurociência consegue responder. Questão de qualia, consciência. É uma questão totalmente pessoal. O que uma pessoa acha que de açúcar que vai ser melhor. E aqui é a utilidade em relação ao outro, né? E muda conforme eu mudo a relação entre os dois. No caso aqui, eu vou pôr uma paridade concreta aqui. E você vê aqui, é um tridimensional entre esses dois. E aí, você tem aqui para substitutos perfeitos. São substitutos que não faz diferença em um outro. Então você tem o alfa vezes x1 e o beta vezes x2, que nem a gente viu anteriormente. Eu posso colocar o valor igual. Quando tem um valor igual, você vai ter uma paridade, preferência. 30 para 30, 20 para 20, 10 para 10. Nesse caso, em relação à quantidade de comprar garrafas de refrigerante. Eu, pessoalmente, por exemplo, eu não compro, quando é, por exemplo, para almoço, janta e coisa do tipo, durante o dia, a semana,
Eu pessoalmente não gosto de comprar garrafas de 1 litro, que é a da esquerda, de refrigerante. Prefiro de 2 litros. Então, normalmente, eu compro mais ou menos assim, né? Então, por exemplo, ao longo de 3 meses, vamos supor que eu comprei 30 garrafas de refrigerante na mesma padaria, por exemplo. E talvez só 3 de 1 litro quando eu queria tomar sozinho, de repente, é, andando, enfim, indo pra algum lugar. Normalmente você leva pra viagem de 1 litro ou menos, né? Você vai pra algum lugar, você quer ir pra um parque, por exemplo, você compra de 1 litro. Mas de 1 litro é mais pra coisas nesse estilo, né? Ou até de energético. Esse energético aqui também. Não compra energético e põe numa mochila pequena pra ir correr, por exemplo. Compra é, menores, né? Então, a energético, por exemplo, eu pessoalmente sou mais assim, né? Então, durante 1 mês, 2 meses, 3, vamos supor que eu comprei 30 garrafinhas de energético, pode ser menos que 1 litro, em relação a um que o preço é menor, obviamente, de eu comprar 2 litros, mas é uma preferência com relação ao uso, né? Então, se você toma energético em casa, normalmente você varia entre comprar garrafas de outras marcas, né? De 2 litros em relação a questão de uso, primeiramente, e pessoal. Porque Gatorade, por exemplo, tem mais de 1 litro ou menos. Porque o seu uso é pra correr, pra esportes, eletrólitos, enfim, em relação a isso. Então, o uso é pra uma pessoa que quer ter uma disponibilidade de levar isso numa mochila, tomar na mão sem problemas. Não é correndo tomando uma garrafa de 2 litros, né? Até porque é feio e esquisito. E até pessoalmente é desconfortável, né? Você vê que essas escolhas, elas são pessoais. Então, entre uma população, uma cidade que tem 11 milhões de pessoas, vamos por São Paulo, em que um grupo delas, uma porcentagem, compra energéticos, a disparidade de compra temporal entre as pessoas é associada ao seu uso, sim, e gosto por esses produtos, né? Então, eu poderia colocar como substituto uma marca de energético em relação a outra. Uma que é mais para 2 litros e outra que é mais para 1 litro. Que é comum. Mas essa paridade normalmente não é igual, na minha opinião. E obviamente de pessoa para pessoa varia tanto. E essas curvas variam completamente. Então a minha curva, ela variaria mais ou menos dessa forma aqui, ó. Pra energético, mais garrafas de 1 litro em relação a de 2 litros. Pra Coca-Cola e coisa do tipo, é mais as de 2 litros pra cima em relação a de 1 litro. Então essas curvas mudam diferente do bem que você tá falando. Eu usei esse exemplo porque é um exemplo que eu acho interessante, na minha opinião. Mesmo esquema com uma função normalizada. Então, você mudou o alfa, você tem uma preferência maior para um bem e outro, né? Aqui para um bem 2 em relação a um bem um. É a mesma coisa que a gente viu antes, né? Então eu não vou mostrar de novo. É, aqui novamente a mesma coisa. Com a equação aqui. Com uma preferência entre garrafas de refrigerante de 2 litros por 1 litro. Eu vou colocar de maior para um. E aí você vê essa diferença de um para o outro, né? Eixo X e Y. E a utilidade é o eixo Z, né? Você vê lotada dessa forma aqui. Eu posso mudar esse ponto. O cálculo é 2 vezes 25, que é o que eu escolhi a função ali. Deixa eu ver. Pegar aqui. Não, tá certo. Na verdade, eu não posso mudar esse valor. Tem que mudar aqui. Que na verdade é 2 litros, né? Por isso que é 2x. O mesmo bem. Por isso que aqui é 2x mais x2. Por exemplo, 4 pedaços de pizza seria 4 pedaços de pizzas por 2 refrigerantes. Ou 1 refrigerante. Então seria 4x por 2y, por exemplo. Então, o caso é 2 vezes 24 mais 22, que dá 27. Dá 7, perdão. Questão de 70, na verdade. Utilidade. 70, que tava. Ah, tem aqui, mas tava coisando ali. Enfim. Agora a gente vai pra. Acho que a gente já viu com o Douglas, se não me engano.
Não, a gente não viu não. Tem a não normalizada e a normalizada. No esquema, você mudando o alfa, aqui é uma curva em vez de linearidade, né? Em relação a um bem ao outro. Quanto que eu quero de um bem 2 em relação ao bem 1, ou de um bem 1 em relação ao bem 2, em quantidade. Aqui em curva, você tem a utilidade de que nesse caso é calculada com x1 elevado a 2 nesse caso, que é o valor que eu posso mudar aqui, que muda a minha curva. E o x2, que é o bem 2 elevado a b, que nesse caso é 4, que eu posso mudar também. Eu posso deixar igual. E ficar igual em relação ao outro. Eu vou deixar igual por enquanto. De 4 para 4. E a taxa de substituição marginal entre os dois é o alfa, que é a relação de utilidade pessoal, escolhas, né, de um em relação ao outro, vezes x2 e vezes x1 aqui, o beta. No fim vai ser 4 vezes 30, que é os valores que eu escolhi ali em cima. O preço tá 30 para 30 de um bem para o outro, a relação, na verdade. Vai ser 1.0 nesse contexto, um ponto de equilíbrio. Normalmente não existe ponto de equilíbrio, tá? As escolhas das pessoas nunca vão gerar um equilíbrio nesse contexto. Acho que todas as aulas de equilíbrio aqui, ele não existe, a não ser o que é chamado de Nash Equilibrium. Eu quero falar desse tema que eu não falei anteriormente. Então, o Nash Equilibrium ele é definido por uma coisa chamada Brouwer Fixed Point. Vou pegar uma imagem aqui. Eu acho que essa imagem é boa, mas eu vou pegar do próprio... Esse aqui foi um teorema na matemática, na verdade. Coberto bastante tempo. Hadamard escreveu sobre esse tema, por exemplo. Tô citando aqui o Poincaré e o Picard. Porém, eu quero uma imagem, mas... Esse ponto de convergência... Tá meu... Aqui. Esse ponto de convergência é o ponto fixo de Brouwer. Então, você normalmente tem uma estrutura convexa, por exemplo. E você tem que... Esses pontos, eles convergem para um centro. No contexto de economia, chamado de Nash Equilibrium. O equilíbrio de Nash. Então, eu posso vir aqui. Nash Equilibrium. Original paper. E aí... Nossa, escrevi errado. Então, esse paper, ele nasceu do Nash fazendo um curso de pós-graduação em teoria dos jogos, do Von Neumann, e escreveu esse paper. Basicamente, ele explica uma generalização, né? Ele descobriu uma coisa dentro do contexto da teoria dos jogos, né? Tá citando aqui o livro do Von Neumann, principalmente o paper dele. Então, você tem N estratégias. Eu sei que tem um pouco de matemática aqui que a gente não viu anteriormente, mas é bem simples. Então, você tem N estratégias para M agentes. Então tem M agentes com N estratégias. Realmente não importa a anotação. E essas estratégias, eu acho que até tá rolando aqui. Acho que tem que mostrar o paper do Von Neumann, né? Von Neumann. Game Theory Original Paper. A gente vai falar posteriormente sobre isso daqui mais tarde. Mas aqui é o paper do Von Neumann. Eu vou adicionar na descrição. Original, antes do livro que ele escreveu. Então, a questão é, você tem N jogadores, N agentes. Isso aqui foi aplicado para poker inicialmente, depois para economia. N jogadores, que vai definido como S1 e SN, poderia ser 50, 70. Uma certa estratégia, esse valor aqui, pode ser M estratégias. Eles querem maximizar seus lucros e minimizar suas perdas. Em relação ao jogo, por um poker, eles querem maximizar a porcentagem de ele ganhar. Em relação a economia, você quer maximizar a sua capacidade de lucrar em relação às suas perdas, em relação ao seu custo, né? Eu vou achar aqui a parte que eu quero. Ignore o que eu tô passando aqui. Esse é o teorema minimax. Então, teorema minimax ou maximin nesse contexto é a mesma coisa. Você quer maximizar seus lucros e minimizar suas perdas. Então, você tem uma função que você quer maximizar e minimizar. Só que a questão é, como que você maximiza esse ponto aqui? É muito difícil, na verdade. Então, eu achei isso aqui. Mas o ponto é que, no fim, você tem um ponto de equilíbrio
em que há um grupo de pessoas maximizar seus lucros e minimizar suas perdas, em outro lado também, você tem um ponto de equilíbrio. Obviamente, no geral, você tem uma questão de desequilíbrio, nunca vai ser igual certinho, esse ponto de equilíbrio, mas o ponto que ele vai tender ao equilíbrio em mercados em que existe um equilíbrio de Nash. Tem dois pontos dessa teoria. Uma é o equilíbrio de Nash, outra é o princípio de Pareto. Então tem contextos em que a disparidade entre uma empresa e outra vai ser tão grande que uma vai falir. Uma vai ter perdas entre investidores, por exemplo, no mercado, ou tentar fazer a mesma coisa, maximizar seus lucros, minimizar suas perdas. E essa questão de maximizar, os agentes normalmente são irracionais. Eu difiro da teoria do Von Neumann tradicional, que assume que os agentes são racionais. Então existe o equilíbrio de Nash e o princípio de Pareto aqui nesse contexto. No contexto do princípio de Nash, você tem N empresas competindo entre si no mercado competitivo, né? Que com liberdade econômica, o preço de produtos no mesmo setor tende ao equilíbrio. Ou seja, você vende arroz, várias empresas vendem arroz, elas não combinaram entre si, mas o preço delas tende a ser parecido, a forma de competição. Ela tem um monopólio total, vai ser diferente, por exemplo, no mercado de remédios, mas no geral, é, imagina como bolinhas, imagina esse daqui, essa parte aqui como bolinhas. Essa é a questão geométrica. Você tem uma função convexa, então pensa numa bacia, joga várias bolinhas que são os preços de produtos. E aí você conhece o mínimo de física, né? Mecânica, que elas vão. Você já jogou Beyblade, você entende? Você joga várias Beyblades, ela vai pra uma bacia. Aqueles estádios lá, eles vão sempre pro centro, dependendo da curvatura dessa estrutura convexa. E no fim, e um ponto. Normalmente, a economia tem estrutura côncava, né? Mas nesse contexto é convexa. E aqui, no caso, as bolinhas vão converter ao centro, você concorda? Não vai ser igual o preço sempre. E também tem a questão da escolha de margem de produtos pelo mercado, por exemplo, que tem uma margem de lucro e quanto ele compra de certo arroz é diferente o preço. Só que a escolha do cara que vende no mercado e dos mercados em si, e tô falando dos vendedores finais, né? Não do fornecedor, tende a esse equilíbrio. Então, você vê vários arroz, um é 11, outro é 20, outro é 25, mas sempre tende a um equilíbrio. Posso mostrar isso aqui de uma forma simples. Arroz, comprar, shopping. Só que em alguns produtos, por exemplo, em cadeiras gamers, em produtos de celulares, coisa do tipo, tem princípio de Pareto, né? Normalmente o preço tem uma disparidade muito grande entre um e outro. Eu não tenho ponto de equilíbrio de Nash normalmente. Então, arroz, você vê um preço de diferentes marcas que tende a ser parecido, por exemplo, aqui de 1 quilo. Eu vou pôr 1 quilo para ser mais claro. Então, de 1 quilo tende a um equilíbrio em diferentes mercados. Pão de Açúcar, Amazon, Mercadinho Saudável, diferentes regiões aqui, diferentes preços. No Rap que tá mais barato, um certo arroz. Tem questão de qualidade, aí é a questão de utilidade que você tem em relação ao outro. Tem tipos, um é arborizado, outro é polido, enfim. Só que o ponto você tem de equilíbrio mesmo para produtos iguais. E, como eu disse, o produto em si ainda não necessariamente importa nesse contexto, mas se a margem de lucro é possível em relação à compra do fornecedor e a competição local entre mercados. Então, todos os mercados de um local, por exemplo, a Faville, que é um lugar mais caro, eles vão vender por mais caro todos os produtos porque o poder de compra ali é maior. Então, nesse contexto, o poder de compra na área da circunferência da região também é importante. Tudo isso para generalizar esses pontos aqui, lembrando que são duas coisas. Tem produtos, por exemplo, como celulares, vamos por aqui, da Apple, por exemplo. Por exemplo, não da Apple não, é Samsung Galaxy 4 Ultra, é um específico. Eu queria um desses, né? Então, você vai ver diversos tipos de preços que tem uma disparidade bem grande. Não tem um equilíbrio entre esses preços. Obviamente, você tem questões de quantidade de giga aqui e tal, mas os preços dos produtos eles variam muito.
É um princípio de Pareto, no geral. Não tende um equilíbrio em produtos desse tipo. Depende do produto. Então, é uma relação importante que a gente vai ver em Game Theory, por exemplo, posteriormente. Que eu pretendo ensinar nesse curso também. Então, outro ponto aqui é a questão da elasticidade constante nesse contexto. Então, você tem uma curva do alfa e do R. Então, quando o R aumenta a utilidade, quando o R é positivo, você tem bens que são substitutos, né? Você prefere um bem em relação ao outro, um bem 2 em relação a um, por exemplo. E quanto é menor, eles são complementares. Ou seja, meio que não liga de um para o outro. A utilidade nesse contexto é calculada pelo alfa vezes o bem 1 elevado a R, que nesse caso é menos 2,3. Mais, é para fazer essa curva, tá? 1, entre parênteses, menos A. No caso vai ser 1 menos 0,65. Posso mudar esse valor, vai mudar a curva também. Que é o cálculo de utilidade. E x elevado a 2, que é o bem 2 elevado a R. Vezes 1 sobre R para fazer essa curva aqui. Nesse contexto. Então, posso deixar, por exemplo, 1 sobre 2 especificamente. Menos 2. É um valor interessante nesse contexto. Se fosse 1 sobre 2 certinho, seria basicamente x quadrado, né? Que é 1 sobre 2 negativo, né? Nossa, não tô conseguindo deixar 1 sobre 2 certinho. É quase 1 sobre 2 certinho. Quando não fica certinho, não vai dar certo, mas... Vou pôr um valor mais... Por exemplo, puxado para um bem em relação ao outro. Em relação ao bem, a curva do bem 1. Enfim, em relação à função de utilidade. Questão subjetiva, né? Tem um ponto onde é igual, tá? Consigo deixar aqui o R em 0. Vamos ver se eu consigo deixar em 0. Antes eu tava conseguindo. Pô, em 0 ele é igual à utilidade. E aí, eles são independentes. Nem complementares, nem substitutos. Mas ainda você não tá nem aí pra relação de um pro outro, né? Você escolhe uma diferença, né? Você tem essa relação de diferença, né? Em um bem em relação ao outro. A equação no fim que a diferença é x2 dividido por x1 elevado a 1 menos r. Nesse caso vai ser 1 menos 1, que vai dar 0 na prática. E r tem um valor diferente, então é 1 menos 0,25, que dá 75, né? 75. Aí você tem essa curva da taxa de substituição em relação ao outro, que a gente viu anteriormente. Bom, tem a versão quase linear também. Você muda a forma de plotar essa função. Tem o alfa. E você muda aqui nessa curva de utilidade. Aqui primeiro você usa o logaritmo em relação ao alfa dos dois produtos. A soma do logaritmo dos dois. Aqui você usou a raiz quadrada do x1. Nesse caso é 16. Então alfa com 16 vezes a raiz quadrada de 16 mais x2. Eu posso mudar para outro valor. Eu acho que aqui não tem como mudar para outro valor. E aqui é a versão recíproca, né? Você tem 1 sobre 4 pra plotar essa função, né? Em relação ao bem 1 ao quadrado. E aí você tem essa função recíproca nesse contexto. E a curva de taxa de substituição muda nesse contexto aqui também. Não consigo mudar a taxa aqui. Basicamente, tem uma curva diferente em relação a plotar uma outra. Qual a diferença de plotar uma outra, né? Qual que é pro meu bem aqui funciona, né? Para o tipo de bem que eu tô... Por exemplo, aqui você está assumindo que se eu aumentar o bem 1, nesse ponto aqui, eu vou ter uma seção de ter uma utilidade diferente, né? Em relação a ele. Mais baixa, né? Então, essa função funciona para... Aqui, por exemplo, faz mais sentido, né? Uma curva convexa. Então, essa aqui é uma curva convexa. Quanto convexa essa curva, né? Ou seja, curvas nesse contexto de economia são complexas. E como a gente tá falando de utilidade, né? Uma coisa muito subjetiva. É difícil você calcular isso daqui. A não ser com uma coisa chamada... desconto
utilidade de desconto, né? Ele não trata aqui nesses gráficos, que é o utility de desconto. Discount. É mais ou menos assim que é plotado, né? Então, quando você quer de um bem ao longo do tempo, né? Então tem o tempo de um bem, a sua utilidade, que tá crescendo, mas tem a hiperbólico, né? Hiperbólico. No caso, você tem uma relação, por exemplo, você quer. Deixa eu deixar isso aqui maior, senão não rola. Um paper do ResearchGate, eu vou pôr na descrição também. Talvez um outro paper que eu já li nesse tema. Esse aqui eu não li. E tem um desconto hiperbólico. Então você tem, por exemplo, se eu te oferecer R$ 2.000 em um mês, 5 anos ou 10 anos, o que você prefere? Só que eu aumento R$ 200 a cada ano. Só que eu só vou te dar daqui a 5 anos. Normalmente as pessoas querem. Fizeram estudos com isso, fizeram, por exemplo, estudo que eu postei no Instagram com militares. Ó, a gente quer favorecer vocês pelo seu serviço. Eles preferem ganhar 5 mil agora ou 20 mil daqui a tantos anos. Ninguém pegou de 20 mil. Ninguém. Milhares de soldados. Então, não sei hiper alto. Você tem uma questão de desconto hiperbólico em que quanto mais você cresce os anos, né? Menos você quer essa questão. Obviamente, com 5 anos pra frente, você já nem liga, né? Tem uma ação, um título de 10 anos e você prefere segurar ele bastante, né? Normalmente você vê a curva e é o de curva com relação a isso. A gente vai ver isso posteriormente. Mas você vê que tem uma relação de você preferir o mais cedo possível, né? Em meses, dias. Você prefere receber 2 mil é, em, daqui a 3 meses, ao invés de, por exemplo, vamos supor, menos dinheiro em 2 dias. Mas no caso, quanto mais você aumenta o tempo, mais você tem um decrescimento nesse contexto, né? Na função quase hiperbólica, depende da pessoa e do produto, do que você está oferecendo para a pessoa, ela desce continuamente. Na hiperbólica, não. Então, isso é muito importante para ações e títulos. Você tem longo prazo, né? Então, normalmente, uma pessoa que faz value invest, né? Ela tem uma relação de desconto hiperbólico. Então, a sua escolha de investir no longo prazo, né? Você esperar ganhos que talvez venham daqui a 3 a 4, 5 anos, ao invés de ganhar de 6 meses, 2 meses. Então, isso mostra que as pessoas preferem as coisas o mais rápido possível. Tem monotonicidade, esse aqui eu gosto, que é em pizza e refrigerante. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a gente já viu isso daqui. Eu lembro que a monotonicidade é a preferência de um e outro. Aqui no caso, a preferência de refrigerante em relação a pizza e de pizza em relação a refrigerante. Normalmente você pega mais pedaços de pizza com relação a refrigerante. Então, normalmente a curva é aqui. Vamos supor que aqui é 4 pedaços de pizza para um refrigerante. Essa função de utilidade aqui, né? Utilidade, deixa isso Z, que está sendo plotado aqui. E a curva de diferença, né? Então, mais você plota aqui, mais você tem uma diferença em relação ao refrigerante, em relação em questão de pizza, né? Normalmente não é assim, né? Normalmente você não quer mais pizza do que refrigerante. Então, normalmente é assim. A não ser que você vai na pizzaria e fala, então, quanto tá o refrigerante aí? A pessoa fala, não, tá tanto, né? E a pizza? Não, eu só quero refrigerante, ninguém fala isso, né? Eu quero 10 refrigerantes e uma pizza, né? Isso é desproporcional, né? Isso, as pessoas não funcionam dessa forma. Então, uma coisa que você tem que entender, até por questão de business, você tem que entender esse tipo de coisa. Tem uma forma de plotar diferente da monotonicidade, por exemplo, de doses de vacinas que a gente viu anteriormente. Então, a gente tem no eixo Z as doses usáveis, em porcentagem de cada uma, por exemplo, pode ser de 0,50 para 0,50, o quanto de doses você tem. E a curva de diferença em relação a você escolher Pfizer ou Moderna. Vai de decisões pessoais, né? Então, a utilidade aqui não é uma questão da escolha pessoal, porque a escolha pessoal é o que mais importa. Eu, por exemplo, tomei Pfizer porque eu nem conhecia Pfizer na época. Então, tipo, eu escolhi porque eu quis. Mas eu nunca tinha nenhum produto aqui. Aqui no caso é uma prefeita de uma em outra, né? Enfim.
só que plotada de forma diferente. E aí eu tenho pontos de saciedade, refrigerante, soda. Então eu tenho 4 pedaços de pizza, que é o que eu. Vamos supor que o que você come é 4 pedaços de pizza e 2 de refrigerante. É normalmente o que você come. Mas quanto mais você decresce o refrigerante, você come sozinho, né? Eu não tomo 2 refrigerantes quando eu como 4 pedaços de pizza. Sozinho. Depende de quantas pessoas tem, né? Nesse caso, sozinho, você não vai conseguir comer. Vamos supor que a gente tá falando pra pessoa, né? Então tem uma proporcionalidade, né? Então, se cada pessoa come 4 pedaços pra um de refrigerante, um. Por exemplo, 3 copos, talvez. Caso um refrigerante de 2 litros, por exemplo. E aí divide os copos pra cada um. Qualquer utilidade, né? Então, normalmente, se eu tenho 8, talvez eu coloque 2 refrigerantes. Então, e assim, sucessivamente, proporcionalmente, né? Mas o ponto é que eu tenho uma preferência de utilidade menor e aqui maior. Por exemplo, refrigerante em relação à pizza. No caso, eu prefiro assim. Nesse caso. E você vê a curva aqui, né? Essa curva de diferença ao redor é a curva de utilidade. Preferência aqui por pizza em relação à soda. E, pessoalmente, né? No caso aqui eu posso ter uma paridade de 4x4, por exemplo, e mesmo assim tá alto aqui. Porque a diferença entre os dois tá diferente nesse contexto. Mas enfim. Cada pedaço de pizza, além de 4, cada pedaço de soda, além de 2, decresce diminui sua utilidade, né? Então, quando eu tenho um pedaço de pizza maior, não, um pedaço de pizza com 4, né, pedaço, na verdade, e aumento a soda, minha utilidade decresce, mas minha preferência aumenta nesse contexto com relação à soda. Enfim, era isso. No próximo episódio.